Estamos iniciando uma série de entrevistas aqui no Paraíba Online com os candidatos à Prefeitura de Campina Grande nas eleições deste ano, conforme o sorteio prévio realizado com as assessorias dos candidatos, dos 6 candidatos. Essa rodada começa com o candidato Arthur Bolinha Almeida, do Partido Novo. Bem-vindo aqui ao Paraíba Online. Obrigado, Ari, pelo convite. É uma satisfação renovada poder estar presente aqui. E a gente aciona agora o cronômetro. O senhor tem feito várias críticas ao governo do Estado, dizendo que aumentou a alíquota básica, chamada alíquota modal, de 18% para 20% do ICMS. Só que uma mídia constante do governo da Paraíba diz que o que tem sido feito é uma redução de muitos setores da alíquota de ICMS em muitos setores da economia paraibana, principalmente aqueles setores que beneficiam os micro e pequenos empresários. Afinal, quem está com a verdade? É mentira do governo. E, aliás, só uma retificação, não foi de 18 para 20, não, foi de 17 para 20, porque ele aumentou inicialmente de 17 para 18 e depois, achando pouco, foi para 20. Né? Isso do início da pandemia para cá, aumentou de 17% para 20%, que dá na prática 17,6% de aumento de carga tributária. Quando eu digo que é mentira do governo, porque essas empresas pequenas elas estão enquadradas no Simples, onde o governo não tem qualquer gestão sobre isso aí. Então, o que define o percentual de cobrança do Simples é a faixa de faturamento da empresa. Não é, o governo não tem feito nada nesse sentido. O único gesto que fez uma legislação que não atende o setor têxtil, porque cria muitas condições que impedem, né? E o setor calçadista que também criou algumas condições que impedem na prática. Agora, de um modo geral, né, varejo, principalmente o varejo, que é o maior empregador do comércio, né? Esse aí não tem qualquer tipo de incentivo, pelo contrário, foi extremamente penalizado com esse aumento de 17,6% no imposto. A microempresa, ela não paga esse percentual na venda, mas ela paga a diferença desse percentual no recebimento de seus produtos. Então, antes, por exemplo, você comprava um produto de São Paulo, que lá em São Paulo destacava 7%. Aqui você pagava 17%, então você pagava uma diferença de 10%. Agora você está pagando uma diferença de 13%. Então é um aumento muito expressivo. Para a diferença de alíquota representa 30% de aumento. Então, isso é o governo que se diz redutor de imposto. De forma nenhuma, na prática, isso aconteceu. As críticas da saúde nesse processo eleitoral são constantes e o senhor considera que, além da questão da gestão que o senhor tem mencionado nessa área da saúde, a estabilidade de servidores públicos contribui também para a queda na qualidade do serviço prestado pelo SUS? Eu acho que é um conjunto ali. Eu acho que o principal ponto que contribui para a baixa qualidade da saúde é o aparelhamento, especialmente nas secretarias de saúde, para fazer política. O aparelhamento é muito grande, é uma quantidade muito grande de pessoas que poderiam ou não estar na secretaria, porque não são aproveitados, quase não tem o que fazer, ou que tivessem em outras áreas. O fato é que o aparelhamento é muito grande. E aí isso impede e diminui a capacidade de fazer com que o recurso chegue na ponta. Porque entenda uma coisa, de 100% dos recursos que o município, por exemplo, recebe, não existe percentual para fazer política ou para fazer gestão. Em tese é 100% para fazer gestão. Então, quando você coloca percentual cada vez maior para fazer política, sobra percentuais cada vez menores para fazer gestão. E na ponta faz com que haja um comprometimento na qualidade dos serviços. E na prática é o que ocorre em Campina Grande. Por falar em gestão, o que é que o senhor imagina fazer para a questão da merenda escolar, que é um assunto também recorrente nessa campanha, a opção da descentralização e a opção de continuar concentrada numa compra na secretaria, sob o argumento de redução do custo? Eu acho que o modelo que hoje existe nesse aspecto é o acertado. Né? Não acho que haja necessidade de mudança, não. O que precisa fazer é o município melhorar o investimento na aquisição das merendas para que a gente possa melhorar a qualidade da merenda para as nossas crianças. Inclusive, nós temos um programa, né, para aquelas crianças que tiverem assiduidade na escola, elas terão como serão contempladas com uma merenda que elas vão levar para casa no sábado e no domingo.
A gente vai preparar, vai colocar numa lancheira e eles vão levar no sábado e no domingo. Porque existe uma quantidade muito grande de crianças que a principal refeição delas é feita, infelizmente, nas escolas apenas. Porque tem uma deficiência do ponto de vista orçamentário na sua família que não lhe permite ter uma alimentação que precisa ter do ponto de vista, né, da quantidade de calorias e nutrientes que a criança precisa para poder se desenvolver em relação à questão física e principalmente cognitiva. Então a gente vai direcionar um investimento massivo nisso aí para a gente poder garantir uma merenda de melhor qualidade, mas inclusive garantindo que as crianças possam levar os finais de semana para casa. O condicionante vai ser a sua idade, né? Para que com isso a gente possa estimular a criança a estar presente na escola, também para poder levar a merenda para casa. Agora, candidato, uma outra questão. Um dos seus concorrentes, Johnny Bezerra, está propondo a implantação de mais um distrito industrial em Campina Grande. O senhor acha que é uma proposta consequente ou, em termos de resultados, revitalizar o atual que está semi-abandonado seria mais producente? Eu acho que é o caminho mais natural, você sentar com o governo para poder recuperar grande parte das áreas que foram destinadas e que de repente não foram ocupadas com indústria, tem muitas áreas em Campina Grande nesse sentido, né? Recuperar muitas outras empresas que fecharam e as empresas hoje estão fechadas. Eu acho que tem que sentar com o governador para poder a gente ver isso aí. Agora, fazer um distrito no Aloysio Campos foi uma promessa. Aliás, o Aloysio Campos, inclusive, começou a partir desse ponto. Eu acho que tem como o município chegar com a infraestrutura lá, né? Não do ponto de vista da construção dos galpões, mas do ponto de vista da infraestrutura em si, que permita, né, empresas se instalarem na região do Aloysio. Eu acho que isso aí é algo que a gente deve buscar sim. Agora, para buscar isso, é muito importante que a gente vá trabalhando já um processo de prospecção, de atração de empresas. Qual vai ser a maior dificuldade que os municípios vão ter a partir dessa reforma tributária? Porque é o incentivo que, de certa forma, às vezes, e especialmente no Nordeste, que era um dos grandes atrativos que nós tínhamos, esse vai deixar de existir porque toda a receita vai ficar concentrada no ente federativo, né, no ente federal. Então você vai ter 100% de recursos concentrados no governo federal e que ele vai fazer repasse respectivamente a município e estado. Então essa perda de autonomia nesse sentido, isso realmente vai atrapalhar. Eu penso em conseguir vencer essa dificuldade fazendo um censo da mão de obra que Campina Grande tem, do ponto de vista formada, não formada a nível de curso superior, de mão de obra que existe na cidade, para a gente poder identificar qual é o perfil da mão de obra que nós temos disponível, para tentar buscar empresas que empreguem essa mão de obra. Paralelo a isso, né, pegar todos esses atores que estão capacitores, como Sebrae, como FEComércio, própria FIEP, as universidades, para a gente tentar formar o maior número de pessoas do ponto de vista profissional, para que com isso seja um grande diferencial atrativo para você buscar a empresa. Porque, Ari, hoje a maior dificuldade no mercado industrial brasileiro, muita gente acha que é a carga tributária só, mas não é. É a baixa produtividade, que tira a competitividade da indústria nacional. Então, se você tem uma mão de obra mais diferenciada, você melhora a competitividade dessa indústria, porque ela vai se tornar mais produtiva. E isso é um diferencial muito grande, então a gente precisa buscar isso aí. Campinas, historicamente, tem um bom perfil de mão de obra, dá para melhorar, dá para ampliar, dá para fazer um investimento massivo nesse sentido, porque eu acho que isso será o diferencial. A gente precisa voltar a industrializar a nossa cidade. A localização geográfica de Campinas permite isso. É um atrativo. Nós somos muito bem situados do ponto de vista geográfico. Então, você tem uma indústria aqui, onde você vai estar na metade do Nordeste, do ponto de vista da distribuição, isso reduz custo de frete, de transporte, facilita a logística, você tem a questão cortada por 2 BRs, você tem um modal de aeroporto, você tem um modal de um porto relativamente perto, né? Então, você tem aspectos importantes que poderá e deve ser trabalhado como ponto de atração, né, de empresas aqui em Campina Grande também. Deixa eu fazer com o senhor uma conta, chama de conta de padaria, ainda sobre o Aloysio Campos. Como é que é essa conta da prefeitura fazer essa infraestrutura do Aloysio Campos, atrair indústrias, cuja principal arrecadação é ICMS, onde a prefeitura
ou as prefeituras só têm 25% do recolhimento do ICMS. Não é uma conta para ser compartilhada. O governo do estado deveria ser o grande investidor. Não, eu acho que tem dessa questão. Tem que se buscar, isso aí tem que se buscar, claro. Eu acho assim, inclusive, embora eu não seja aliado do governador, mas o prefeito de Campina Grande deverá passar apenas 1 ano e 3 meses com esse atual governador na relação. Por quê? Porque ele provavelmente deve sair candidato a algum cargo, em março de 2026 ele vai se descompatibilizar. Então, assim, independente de ser ele ou outro que venha suceder, a gente vai procurar ter uma relação melhor possível do ponto de vista administrativo, para que a gente possa exatamente garantir esse investimento aí. Agora, é importante, né, é fundamental que a gente melhore, né, não só a quantidade de empregos em Campina Grande, mas principalmente a qualidade do emprego da nossa cidade, para a gente poder melhorar a renda média per capita da população. Campina Grande tem um PIB per capita baixo, muito aquém de várias cidades. Então a gente precisa melhorar o nível de emprego que a gente possa gerar, né, para que com isso a gente possa, obviamente, crescer a economia com mais velocidade. Quando você gera emprego com mais um valor agregado de salário, esse mesmo emprego ele vai gerando vários outros empregos como cadeia, né? Você vai gerar um emprego de alguém que ganha, digamos, 10 mil reais. Essa pessoa, muitas vezes, tem uma pessoa para trabalhar com ele na sua casa, né? Essa pessoa tem um padrão de vida, normalmente essa pessoa ganha salário, tem alunos, tem seus filhos estudando em escolas particulares, você vai ativando a economia, você vai gerando empregos de forma terceirizada. Então é muito importante que a gente atraia, né, empresas que possam gerar valor agregado. O setor de tecnologia é um setor também, né, que poderíamos ter feito. Eu acho que Campinas talvez tenha perdido um pouco o time desse setor, mas eu acho que ainda dá para, de certa forma, recuperar. Santa Rita do Sapucaí é uma cidade que fica no interior de Minas Gerais, que, como Campina, começou com uma formação muito boa do ponto de vista superior de área de tecnologia. A diferença de Campina Grande, Santa Rita foi para o mercado, começou a prospectar empresas que produziam tecnologia, traiu as empresas para se instalarem lá. Parabólicas, muitas, né? Perfeitamente. Parabólicas. Essas mesas de rádio que você usava, provavelmente na Caturité, aquela mesa provavelmente foi fabricada lá em Santa Rita de Sapucaí. Então, quer dizer, hoje o PIB de Santa Rita de Sapucaí, só em tecnologia, basicamente é o tamanho do PIB de Campina Grande, praticamente. É uma cidade bem menor do que Campina Grande. Então você tem uma renda per capita altíssima naquela cidade. Então, é o setor que gera um emprego com valor muito agregado, é o setor de tecnologia. E que, quando foi pensado lá atrás, inclusive, escute bem, quando foi pensado lá atrás, né, o próprio Parque Tecnológico, eu não sei se você tem essa informação, acho que talvez pouca gente tenha essa informação, mas aquela área em torno do açude de Bodocongó todinha era, por lei inclusive, reservada ao distrito de tecnologia de Campina Grande. Qualquer edificação ali que não fosse voltada dessa área era, por lei, proibido. Infelizmente, não fizeram cumprir a lei, não atraíram empresas e, obviamente, não tem mais como você pensar naquela área para esse fim. Mas foi pensado lá atrás, infelizmente, não permitiram que isso se tornasse uma realidade. Foi muito ruim para a cidade. O senhor tocou de passagem nessa questão, eu vou ainda insistir. Por que muitos candidatos têm falado no assunto? Por que ou melhor dizendo, o que é que um governo municipal pode oferecer para atrair um parque fabril, levando em consideração que o encantamento principal é redução de ICMS e um imposto que é gerido pelo governo do estado? Mas, assim, não, Ari, não é um incentivo não, incentivo é importante, mas não é o fator determinante. O fator mais determinante é mão de obra, porque é isso que eu disse. O maior entrave da indústria nacional é a baixa produtividade. Então, se você tiver uma mão de obra que garanta àquela indústria melhor produtividade, ela vai se tornar muito mais competitiva. E eu também acho que essa equação de redução de imposto, o governo do estado não vai, se tivesse ainda podendo, ou se estiver ainda podendo fazer qualquer gestão nesse sentido, de isentar ou diminuir esse imposto para que a gente possa atrair as empresas, eu não acho que
o governo seria ou iria se opor a isso. Porque não faz sentido, né? Você primeiro não perde o que você não tem, certo? Convém. Se você não perde o que você não tem. Você, quando não tem diretamente a receita, mas você vai ter como consequência a receita. Porque vamos lá, você atrai uma empresa para gerar 1.000 novos empregos. 1.000 novas pessoas passaram a trabalhar, que não estavam trabalhando, a rigor. Então essas pessoas entram no mercado de consumo. Aí vai consumir restaurante, vai consumir roupa, vai consumir supermercado, vai consumir celular, vai consumir energia, que é uma das coisas onde o Estado mais arrecada através da energia, né? Dependendo do salário, vai consumir combustível, vai consumir uma série de coisas. Então ele não ganha de forma direta, do ponto de vista do imposto daquela empresa, mas ele ganha 1.000 pessoas novas entrando no mercado de consumo, gerando, por sua vez, né, ICMS. Então, é muito interessante você ter essa política para que você possa fazer esse tipo de atração. O que é que o senhor pensa em mexer, ser eleito na base de cálculo do imposto IPTU, em predial e territorial urbano? Tem que se fazer uma nova discussão em relação ao Código Tributário de Campina Grande, que foi aprovado no governo ainda de Romero, né, meio que às pressas. As pessoas não viram o impacto que isso ia gerar. Hoje a gente tem tido vários problemas nesse sentido, né? E o atual governo agravou essa questão. Uma coisa que está pegando muito é que existe já decisões a nível de Supremo, Ari, que trata sobre a boa-fé dos compradores na relação para se arbitrar o ITBI. Isso é decisão já, e a Prefeitura de Campina Grande não vem respeitando isso. Então você compra um imóvel, isso é recorrente, tem se pautado a reclamar essa questão. Então você compra um imóvel por R$100.000, pagou R$100.000, comprovante que foi R$100.000, você está lá pago. E aí o que é que acontece? A prefeitura, na hora de fazer a avaliação, diz: não, esse imóvel não foi 100 mil, esse imóvel é 150, 130. Isso está acontecendo de forma... E aí você tem que pagar o imposto em cima Da avaliação. da avaliação. Isso é um crime. E ainda tem outro agravante. Vem a questão da avaliação do imóvel para o IPTU. Aí estão se arbitrando ainda maior do que o próprio TBI, que já foi majorado em relação ao que o cliente comprou e outro vendeu. Então isso é muito ruim, porque isso inibe investimento, né? Isso penaliza o contribuinte. Isso é realmente muito nocivo. Outra palavra mágica que está na moda nessa campanha, Bolinha, é zeladoria, né? Cuidar da manutenção dos próprios públicos. O senhor, no caso, por exemplo, dos cemitérios, simpatiza com a ideia de terceirização da gestão e da construção de novos cemitérios? Eu acho que isso é algo que pode ser pensado, sim, ali. Isso é algo que está... É algo que a se discutir. Eu acho que não seria ruim como um todo, tá certo? É algo a se pensar de verdade. Você veja, o melhor cemitério do ponto de vista de preservação em Campina Grande é um cemitério privado, hoje, né? Obviamente você não pode fazer da mesma forma, no mesmo modelo, porque você vai penalizar quem não pode. Mas tem que se pensar um modelo onde quem pudesse contribuir, quem não pudesse não contribuía, de forma que a gente pudesse estabelecer alguma coisa. E o gestor ficaria com as taxas que são pagas já, do ponto de vista de quando houver os sepultamentos. Mas eu acho que não é um modelo a se descartar, não. Porque a Prefeitura de Campina Grande ela tem se descuidado de forma recorrente em relação a tudo, e especialmente também aos cemitérios. Meu pai é sepultado no Monte Santo, né? Você vai lá, você vê o nível de esquecimento que o cemitério está submetido. Isso é muito ruim. Eu vou, Ari, no nosso governo, eu vou tentar trazer tudo o que for possível da iniciativa privada para a gente poder construir parcerias. Por exemplo, uma SEASA. Campina Grande, a SEASA é do Estado, é numa área nobre, mas a estrutura hoje da SEASA não atende à demanda da SEASA. Então eu entendo que a gente precisaria de uma nova SEASA. Então o município pode ser parceiro nessa construção A3, onde a gente procuraria o Estado, ou procurará o Estado, para tentar ver se a gente conseguiria fazer uma parceria público-privada no seguinte sentido, onde o município pudesse entrar com a área, o Estado cederia o espaço da atual SEASA para uma construtora, e essa construtora construiria uma nova SEASA num terreno que fosse cedido
pela prefeitura. Então, assim, você com isso aumentaria, porque a quantidade de recursos que circulam na SEASA é muito grande. Faz um bem danado à economia da cidade. Gera muito emprego ali. O prefeito Bruno fez algumas operações de crédito, financiamentos, e boa parte desse dinheiro ainda não foi aplicado. Se eleito, o senhor faria como Chico Buarque, pai, afaste de mim esse empréstimo? Eu, assim, sinceramente falando, eu não teria feito esses empréstimos no modelo que foi feito, para poder fazer as obras, e especialmente aquela obra do Açude Novo, que vale salientar, só um parênteses, aquela obra estava no meu programa de governo, certo? A gente tinha pensado. Agora, eu faria ela dentro de uma condição de capacidade de investimento direta do município ou algum tipo de recurso federal que não gerasse passivo para o município depois ficar pagando aquela obra. Porque se você fosse fazer alguma operação dessa, do ponto de vista de criar algum passivo, a primeira obra que eu faria em Campina Grande era a conclusão do Hospital da Criança para colocar aquele hospital para funcionar. Porque isso não é proselitismo político, isso não é. É porque realmente há necessidade para ontem, a saúde não espera. A gente não pode continuar vendo nossas crianças sem ter um lugar adequado para ser tratado, não. E vale salientar o seguinte: tudo em criança evolui muito rápido. Se a criança tem infecção, evolui muito rápido. Se a criança tem virose, evolui muito rápido. Você precisa ter um hospital de fato, um conceito de hospital, para poder dar vazão, né? A população cresce. E quando ela cresce, significa dizer que está nascendo muitas crianças. O senhor visivelmente deu uma mudança no ritmo, no tom da campanha nos últimos dias, principalmente em relação ao prefeito Bruno Cunha Lima. O que é que houve? O que é que está por trás desse novo direcionamento? Na verdade, não é que está por trás desse novo direcionamento. É porque, assim, uma campanha, eu acho que toda campanha, ela precisa se moldar. Você tem um conceito da campanha, né? Você tem aquilo que você acha, né? Mas você tem que ir se moldando, você tem que criar as etapas da campanha, porque é uma construção de uma história que você quer contar, né? Na eleição passada, né, a gente saiu... Eu saí da campanha na eleição passada com a sensação que eu poderia ter tido uma performance melhor. Não do ponto de vista só eleitoral, do ponto de vista pessoal. Eu não gostei da minha performance na eleição passada. Eu acho que a gente se preocupou demais em criticar, em que bater, e eu não me senti bem naquilo. Quando eu fui tomar a decisão de ser candidato, que foi de última hora, eu disse, não, eu acho que a gente tem que ser propositivo, mas tem que ter uma postura crítica, né? Uma postura autêntica, uma postura assim, que passe segurança à população, mas que não faça crítica por criticar, né? E que tudo está errado. Não tem. Nesse universo da reavaliação, você acha também que errou ao dizer que ia morar em Portugal? Não, Ari, na verdade não. Não é que eu errei, não. Veja só. E aí eu aceito. Quando o presidente Lula foi eleito, não era porque era a esquerda. Eu tenho muito medo do que está se desenhando em relação ao governo de Lula, né? Essa questão agora do X é mais um passo muito forte, né, naquilo que eu tenho tido medo, nas suas prerrogativas e garantias individuais, que para mim ela está sendo a cada momento testada e está havendo um avanço muito grande nas nossas liberdades individuais. Mas para ficar bem claro, foi um rompante retórico ou o senhor efetivamente pensou em morar? Não, eu pensei mesmo, não é retórico não. Eu viajei, eu prospectei, eu tive reuniões, não só lá, como também em Miami. Fui para os Estados Unidos também. Eu fiz todo um estudo. Mas na hora da definição, pesou demais o fato de Campina Grande e eu de Mariana. Mariana, é difícil deixar Campina Grande. Porque assim, eu gosto muito do Brasil, né? Me sinto... Tenho orgulho de ser brasileiro. Você citou a Mariana, sua esposa, né? Perfeitamente. Mariana é minha esposa. Viu? Então, assim, eu tenho muito orgulho de ser brasileiro, gosto do meu país, mas eu tenho mais ainda de ser de Campina Grande. Pra gente que é de Campina Grande, é como se Campina Grande fosse um país dentro de outro país. Esse é o sentimento que eu tenho. E para mim era muito difícil deixar a cidade, deixar o cotidiano da cidade, deixar a minha vida aqui em Campina Grande, né? Por que o senhor chama Johnny Bezerra, seu concorrente de candidato de João Pessoa? Porque, na verdade, ele representa João Pessoa, ele não representa os interesses O campinanos. que é representar João Pessoa? Os interesses de quem governa João Pessoa, que quer, na verdade, fazer com que
Campina Grande seja uma extensão puxada do Palácio da Redenção. O que é muito ruim, né? O candidato, do jeito que é candidato em Campina Grande, ali, John podia ser candidato em Guarabira, podia ser candidato em Patos, em Souza, bastava o governador ter manda e ele iria ser candidato. E ia encontrar alguma relação em algum momento com essa cidade. Então não tem a identidade com a cidade, não tem a alma com a cidade. Né? Não é uma pessoa que construiu relações que justificasse ser prefeito daquela cidade, da nossa cidade. Né? Uma pessoa que conhece muito pouco Campina Grande, uma pessoa que conhece menos ainda as pessoas de Campina Grande. Então, eu acho que o governo deveria ter, inclusive, todo o governo deveria, claro, obviamente, deveria ter apresentado um candidato. É natural. Não tem sentido, talvez, o governo não apresentar um candidato. Mas deveria ter olhado para aqueles candidatos que tivessem mais identidade e raiz com a cidade. E não é o caso de John. No debate da Rede Ida, quem perdeu as estribeiras, o senhor ou o seu concorrente André Ribeiro? Foi o André. Eu ia passando, ele disse, não fale de mim não, questão pessoal. Não, eu não tratei nada pessoal, disse apenas que você tinha participado de uma gestão na FIEP que tinha sido envolvida em corrupção. Eu não disse que foi você que tinha praticado corrupção. Eu disse que você participou de uma gestão que tinha sido denunciada por escândalo de corrupção. Bom, apenas isso. E ele, na condição de procurador da FIEP, em tese, né, ele tem poderes para poder ver todo esse processo, como é que funcionava. Olhando em perspectiva histórica, qual foi o debate mais tenso que você participou, na condição aí de candidato? Ari, sinceramente, de cabeça assim, eu não lembro não. De cabeça não lembro não. Mas o debate do formato, mais assim, foi esse do Sintab que eu participei agora, que fisicamente você ficava em pé ao lado do candidato, né? Eu ainda não tinha participado de nenhum debate onde você fisicamente estava próximo ao candidato. Porque a depender disso aí, você pode partir até para uma agressão física, vai depender da reação do candidato. Por exemplo, André mesmo agiu dessa forma, o que eu até lamentei. Gosto de André, tenho uma boa relação com o André. André é uma pessoa que quem conhece ele sabe que é um cara bem intencionado. Eu não esperava jamais aquela reação de André. O que é que candidato conversa com candidato enquanto não está respondendo lá na frente, diante das câmeras ou de um microfone? Aí eu não converso com nenhum candidato, não. Eu sou muito. Na verdade, eu sou um candidato independente. Porque você tem ali, você tem André, que representa os interesses do governo do Estado, você tem Inácio, que é o candidato do governo do Estado, você tem John, que é o candidato do governo do Estado, você tem o candidato do PSOL, que de certa forma faz parte do mesmo escopo, você tem Bruno, que é candidato à reeleição, que está com veneziano, e só tem eu independente. Na verdade, o único candidato independente que não tem relação com nenhum povo desse aí sou eu. Não tem relação com nenhum deles. Então, assim, por eu não ter nenhuma relação com nenhum deles, então eu termino me isolando nos debates, câmeras desligadas, né? Não tem combinação comigo, não tem nada que muitas vezes acontece entre eles. Né? E quando você fica irritado no debate ou tem raiva de um concorrente, você faz o quê internamente? Assim? Aí você tem que manter a calma, tem que manter a serenidade, porque assim, um debate eu entendo que além das propostas que você vai propor, você vai colocar, o que o eleitor também analisa é o equilíbrio do candidato. Né? A forma como o candidato se porta do ponto de vista, né, do tempo, sei lá, do início do tempo, se ele tem firmeza nas palavras, se ele demonstra algum conhecimento daquilo que ele está falando, tudo isso, de certa forma, pesa na hora do eleitor definir quem se saiu melhor ou não no debate. Se o senhor fosse eleito, o senhor, avaliando os seus concorrentes, verifique algum deles potencial para eventualmente ser seu secretário? Rapaz, sinceramente, assim, isso é uma pergunta que eu talvez não esteja preparado para responder, mas eu acredito que não. Nenhum dos cinco. Não. O senhor tem um minuto aí para fazer a sua participação aí com os nossos internautas. Eu quero agradecer a você, Ari, a oportunidade, né, e pedir a você que está nos assistindo nesse momento um voto de confiança. Meu nome é Arthur Bolinha 30, sou candidato pelo Partido Novo. Né? Eu represento, de fato, a mudança para a nossa cidade, uma mudança com segurança, uma mudança com qualidade, uma mudança com quem tem efetivamente experiência, né, na administração e que tudo que teve a oportunidade de administrar até hoje na vida entregou com resultados melhores. Eu tenho dito sempre, aproveitando um comparativo para as pessoas poderem. Quando a gente está precisando pintar alguma coisa, a gente contrata um pintor. Quando a gente
está precisando fazer algum conserto de marcenaria, a gente chama um marceneiro. Campina precisa de um gestor. Então a gente tem que chamar exatamente quem tem experiência em gestão, quem conhece gestão, quem já entregou resultado na sua vida do ponto de vista de gestão, porque eu tenho certeza que isso fará diferença na qualidade do serviço público de nossa cidade a partir de 2025. Portanto, Arthur Bolinha 30. Muito obrigado pela entrevista, candidato.